Senhor presidente, deputado Renato Cozzolino, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Alerj. Deputado Renato Cozzolino, eu quero, antes de desenvolver o tema que preparei, quero fazer duas observações. Uma para registrar que fiz questão de subscrever a moção de iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, aqui relatada pela deputada enfermeira Rejane ainda durante a ordem do dia, moção que repudia as declarações feitas na data de ontem pelo ministro fascista Sérgio Moro. Eu ontem usei a tribuna para denunciar mais uma etapa da tentativa de avanço do fascismo no Brasil, um episódio que foi, felizmente, enfim, engavetado, por assim dizer, por 10 votos a 1 ontem no Supremo Tribunal Federal. Não vou voltar ao tema hoje, fiz longa intervenção sobre o tema na tribuna, na sessão de ontem, mas quero certamente repercutir que fiz questão de assinar essa declaração que não me surpreende, vinda desse personagem obscuro da República, mas ainda assim é importante ressaltar que a violência contra a mulher, sob diferentes formas de manifestação, o feminicídio em particular, mas as agressões físicas, psicológicas, sexuais, enfim, ainda são uma marca dramática e vergonhosa da sociedade brasileira. Daí a importância de celebrarmos, como muitas de nós fizemos ontem, data em que comemoramos os 13 anos de sanção da Lei Maria da Penha. E justamente nesta efeméride se pronuncia o ministro da Justiça numa perspectiva de banalização da violência contra a mulher, de minimização desse grave problema da sociedade brasileira. Portanto, fiz questão de subscrever a moção. Por outro lado, segunda observação, não entrei no debate porque, de fato, o deputado Luiz Paulo tem razão, por mais importante que seja o tema, a gente tem oradores inscritos, então é difícil administrar essas questões de ordem no final da sessão, quando ainda vão ter início o expediente final. Todos nós, de vez em quando, incorremos desse tipo de prática, ou quase todos, mas eu, sem dúvida, deputada Renata, quero aqui me manifestar, ainda que introdutoriamente, eu não quero me afastar do tema que preparei, mas, por óbvio, lamento muitíssimo que a gente perca, né, um agente de segurança pública do Estado, como perdemos, sobretudo nessas condições que revelam a presença e a marca de uma violência brutal, reinante no Brasil, não apenas no Rio de Janeiro, mas também e sobretudo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas também não posso ouvir calado, nem posso deixar de manifestar que o Estado e os agentes do Estado não podem pretender agir como bandidos, não é? Os Estados e seus agentes e suas instituições devem agir em observância aos marcos constitucionais e legais. Quem não faz isso é que é bandido. Ao contrário, eles são bandidos que justamente agem e atuam ao arrepio da lei. Portanto, quero aqui fazer essa diferenciação, porque o governador não pode, a meu ver, se pronunciar de forma a defender a pena capital, de forma a defender abates, execuções. E não estou dizendo que, evidentemente, numa situação de conflito e de confronto aberto, os agentes de segurança têm que se defender, têm que, naturalmente, preservar suas respectivas vidas e integridade. Entretanto, não podemos endossar as manifestações feitas pelo governador desde o início de seu governo, aliás, desde o período de campanha eleitoral, ao arrepio do Estado Democrático de Direito, ao arrepio da lei. Isso não merece, não merecerá o nosso endosso. Aliás, o que ele faz, inclusive, a meu ver, em demérito, deputada Renata, das próprias forças de segurança, porque tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, nós temos quadros do maior valor, preparados, qualificados, né, e em condições de efetuar, de praticar uma política de segurança baseada em inteligência, em planejamento, em informação, em tecnologia, que não tem nada a ver
com esta guerra em que esses policiais são colocados como boi de piranha, tratados como heróis no discurso oficial, mas na prática colocados como boi de piranha nessas operações que fracassaram no Rio de Janeiro, como é evidente pelos indicadores que nós ainda enfrentamos. Portanto, faço aqui essas duas rápidas observações, porque na verdade eu quero tratar de um tema que havia preparado ontem, mas a tentativa do fascismo de transferir Lula para São Paulo me fez mudar a minha intervenção ontem, mas agora sim quero falar das minhas preocupações com o fomento à ciência e à pesquisa no estado do Rio de Janeiro. Mais ainda no contexto mais geral, hoje aqui tivemos uma iniciativa da deputada Marta Rocha aprovando uma comenda, uma distinção para a professora Denise Carvalho, reitora da UFRJ, que veio a público recentemente para manifestar que, se não for modificada a política orçamentária do MEC em relação às universidades federais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior universidade federal do Brasil, encerrará suas atividades no mês de setembro, portanto, no mês que vem, cerca de 3 meses antes do encerramento do ano letivo de 2019. Portanto, nesse quadro em que o governo federal, o Ministério da Educação em particular, se converteu no principal algoz das universidades federais, dos institutos de pesquisa, dos institutos federais, enfim, mais ainda no Rio de Janeiro, nós temos que ter uma política robusta, estruturada, responsável de fomento à pesquisa, até porque o Rio de Janeiro cedia grande parte do que eu chamo de acervo de instituições de ensino e pesquisa e de formação superior no Brasil. E aí a preocupação central nesse momento volta-se para a FAPERJ, para a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que enfrentou, como nós sabemos, um período terrível na gestão passada, no quadriênio passado, e acumulou, deputado Renato Cozzolino, a FAPERJ acumulou restos a pagar da ordem de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. Veja, Vossa Excelência, que o orçamento aprovado para a FAPERJ em 2019 está na casa de 494 milhões de reais e os restos a pagar chegam a 600 milhões. Num esforço de análise fina, digamos, sofisticada, detalhada desses restos a pagar, a presidência da FAPERJ, a equipe da FAPERJ, chegou hoje a um valor de 300 milhões de reais, dentro desses 600 milhões, quase 600 milhões de reais a pagar, que são os projetos absolutamente prioritários que precisam receber os recursos já aprovados pelo Rio de Janeiro. Os restos a pagar, como Vossa Excelência sabe, são recursos já aprovados, né? Editais que já foram lançados, que os pesquisadores, as instituições de pesquisa, os bolsistas, os laboratórios já foram aprovados, já tiveram a concessão homologada, mas os recursos não chegam. Isso significa pesquisas que podem ser interrompidas, laboratórios que podem ser fechados, formação de quadros que pode ser absolutamente estagnada. Nesse sentido, o secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, na primeira audiência pública que nós fizemos na Comissão de Ciência e Tecnologia neste ano, nesta legislatura, assumiu o compromisso de um programa de desembolso para os restos a pagar da ordem de 100 milhões durante 3 anos. 100 milhões em 18, 100 milhões em 19, 100 milhões em 19, 100 milhões em 20 e 100 milhões em 21. Isso resolveria, em boa medida, os restos a pagar prioritários a serem honrados pela FAPERJ, que eu repito aqui, na casa dos 300 milhões. Não estou dizendo, nem querendo deixar de reconhecer, que a execução orçamentária da ciência e tecnologia, houve execução orçamentária no primeiro semestre. Por exemplo, já foram pagos no exercício de 2019 170 milhões de reais. E durante todo o exercício de 18 foram efetivamente pagos 240 milhões. Ou seja, de fato melhorou o fluxo de pagamentos na FAPERJ das despesas do ano de 2019. Entretanto, tem os restos a pagar e até agora não há nenhuma manifestação formal do governo para honrar o compromisso que o secretário anunciou em audiência pública aqui na casa e que foi endossado pelo próprio presidente da FAPERJ em nova audiência pública que fizemos, especificamente sobre a FAPERJ, se não me engano, no mês de maio. Portanto, é muito importante destacar a questão dos restos a pagar e também
Aliás, sobre os restos a pagar, antes de terminar, deputado Renato Codorino, há uma questão, e eu recomendo desta tribuna ao governo do Estado, ao secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao presidente da FAPERJ, que procure o Tribunal de Contas do Estado, porque há uma dúvida, há um questionamento, se os recursos do orçamento de 19, se forem usados para pagar restos a pagar, para honrar restos a pagar, se eles seriam contabilizados para cumprimento dos 2% constitucionais que o Estado tem que recolher a FAPERJ em 2019. Ora, é claro que é preciso conversar com o Tribunal de Contas, que se o governo fizer um esforço para tirar do exercício de 2019 recursos para honrar despesas que precisam ser honradas de exercícios anteriores, não pode ser penalizado e não pode ser prejudicado na contabilização dos 2% constitucionais. Mas, para concluir, a questão que também me preocupa, hoje na Comissão de Tributação, presidida pelo deputado Luiz Paulo, da qual eu participo, surgiu já um rumor, uma informação a ser confirmada, de que o governo do Estado pretende mandar mensagem para esta casa, deputada Renata e deputada Mônica, para reduzir os recursos vinculados à ciência e tecnologia, particularmente à FAPERJ. Eu quero lembrar que a FAPERJ dispõe de recursos na ordem de 2% da receita tributária em cada exercício, conforme o artigo 332 da Constituição do Estado. No governo passado, o Pezão tentou tomar 50% da receita vinculada da FAPERJ. Houve reações, vários deputados se manifestaram, deputados entraram na justiça e o governador desistiu da mensagem e mandou retirá-la de pauta. O governo do Estado não pode voltar com essa mesma iniciativa. É um equívoco. É preciso garantir o pagamento dos restos a pagar da FAPERJ, nessa programação trienal que foi estabelecida, e tentar manter o orçamento programado para 2019. Não vamos admitir recuos no orçamento da ciência, da pesquisa, da formação de quadros no Rio de Janeiro. Se houver uma mensagem para cá e terá que ser uma emenda à Constituição do Estado, nós vamos reagir, nós vamos protestar, nós vamos enfrentá-la de maneira firme e direta, porque é inconcebível que o Rio de Janeiro pretenda sair desse quadro em que se encontra, pretenda construir um projeto estratégico de desenvolvimento, reduzindo investimentos em ciência, em pesquisa, em inovação e em formação de quadros. Por isso eu queria fazer essa mensagem. Na Comissão de Tributação hoje apareceu esse tema para mim pela primeira vez. Não há mensagem ainda na casa. É possível que essa informação não passe de um rumor, mas de qualquer maneira nós estaremos vigilantes para proteger e salvaguardar o que dispõe a Constituição do Estado em relação aos recursos constitucionalmente vinculados à FAPERJ. É bom lembrar que o secretário de Fazenda do Estado é um daqueles que defendem a desvinculação das despesas, deputada Dani Monteiro, que é um debate que vai estar posto no Brasil já. Em seguida, a reforma da Previdência. O governo fascista de Bolsonaro vai querer avançar com o debate da reforma tributária e vai querer tirar as vinculações constitucionais da educação, da saúde. Esse é um debate para o qual a gente precisa se preparar. O secretário de Fazenda, em audiência nesta casa, declarou publicamente que é partidário das desvinculações. Ou seja, temos que enfrentar esse ponto de vista e, sobretudo, defender os interesses do Rio de Janeiro, que neste caso representa manter, pelo menos, os investimentos já programados em ciência, em pesquisa e inovação. Era a mensagem que queria transmitir aqui, saudando a FAPERJ por seu esforço, saudando a comunidade científica do Rio de Janeiro, que conta e precisa da FAPERJ para dar as suas contribuições de que o Rio tanto precisa. Muito obrigado.